Paz e graça do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal da IBD da Assembleia de Deus Madureira de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje nós estamos dando continuidade aos estudos da nossa revista Betel dominical deste segundo trimestre. O nosso grande tema tem sido Neemias, restaurando muros, reconstruindo vidas e renovando propósitos. E claro, o estudo bíblico exige de cada um de nós uma postura atenta e reverente. Nesta nossa explanação de hoje, vamos analisar a leitura complementar de terça-feira, 19 de maio de 2026. Ela é o alicerce da nossa lição 8, que traz o título A Fidelidade e o Temor, características que geram confiança. Nossa base de apoio principal está lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. O nosso grande objetivo aqui é extrair a essência teológica desse texto e aplicar isso de forma prática à realidade do nosso próprio caráter cristão. O texto sagrado de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9, nos declara de forma muito categórica: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Precisamos observar essa declaração com a devida gravidade teológica. Veja bem, a fidelidade não é uma mera invenção humana. Ela é, na verdade, um atributo comunicável do próprio Deus. Toda a fidelidade genuína que observamos em homens e mulheres ao longo da Bíblia, como veremos claramente na vida de Neemias, não vem da força de vontade da carne. Ela está totalmente ancorada nessa fidelidade fundacional do nosso Criador. Deus é a fonte de toda a constância. Pense nisso, se Ele não fosse perfeitamente fiel às suas alianças, a nossa capacidade de sermos fiéis simplesmente desmoronaria. É a fidelidade dele que nos sustenta, dia após dia. Diante dessa profunda verdade, uma reflexão espiritual se faz estritamente necessária para nós agora. Quando as maiores adversidades e tempestades se levantam contra nós, o alicerce da nossa confiança está verdadeiramente edificado sobre essa inabalável fidelidade de Deus? Ou será que nós temos depositado a nossa esperança em estruturas humanas que fatalmente vão acabar ruindo? Avançando para a nossa primeira sessão, vamos compreender agora o significado de Hananias, um exemplo prático de um homem fiel. Para entender como essa fidelidade divina se manifesta no caráter de um servo, nós vamos lá para o livro de Neemias, no capítulo 7, versículo 2. Lá, somos apresentados a uma figura histórica e bíblica da mais alta importância, Ananias. Ele foi um homem cuja integridade e piedade o qualificaram para assumir responsabilidades que eram vitais na reconstrução de Jerusalém. Sabemos que, na Bíblia, a etimologia, o significado dos nomes, carrega um peso teológico imenso, e com Ananias não é diferente. No hebraico, Ananias significa literalmente Deus é gracioso. Esse nome aponta de forma inconfundível para os atributos de amor, de misericórdia e de perdão do Senhor. Passagens como João 3,16 e Romanos 5,1 ecoam exatamente essa verdade maravilhosa do favor imerecido. Portanto, carregar o nome de Ananias significava ser um testemunho vivo, ambulante da benignidade de Deus. E essa designação possuía grande relevância na antiguidade. Para se ter uma ideia, ao consultarmos o dicionário bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil, nós constatamos que o nome Ananias aparece nada menos que 14 vezes em todo o texto sagrado. Diversas pessoas carregaram esse nome na história de Israel. Porém, nas Escrituras, ele está consistentemente associado a figuras de profunda fé e de bênção divina. O Ananias da época de Neemias se destacou de uma forma muito singular porque ele personificava o exato significado do seu nome através das atitudes dele. E essa análise da vida dele nos conduz a um questionamento muito sério, que se estende a todos nós. Será que o nosso testemunho de vida, o nosso caráter diário, reflete verdadeiramente essa imensa graça divina que nós recebemos? Ou será que existe um abismo entre aquilo que nós professamos nos cultos e a maneira como nós vivemos lá fora? Vamos então para a seção 2 da nossa explanação, a defesa de Jerusalém, focando no papel do chefe da fortaleza. Precisamos analisar a imensa responsabilidade que foi colocada sobre os ombros desse servo. Neemias encarregou Ananias de ser simplesmente o comandante da fortaleza, ou seja, o homem responsável pela segurança e pela defesa de toda a cidade de Jerusalém. Meus irmãos, tratava-se de um papel extremamente crítico, de um desgaste sem tamanho. Ananias tinha que liderar soldados e manter uma vigilância ininterrupta num contexto de profunda tensão. Pensem no cenário. As ameaças externas contra Jerusalém eram massivas, constantes, avassaladoras. Eram inimigos impiedosos cercando uma cidade com muros que tinham acabado de ser erguidos. Em contrapartida, a capacidade militar daquele remanescente de judeus era muito, mas muito limitada. Eles não possuíam um grande exército e não tinham recursos bélicos abundantes para garantir a segurança pelos métodos tradicionais de guerra.
E foi justamente por causa dessas adversidades gigantescas que a dependência em Deus deixou de ser apenas um conceito abstrato da teologia e passou a ser a realidade diária pulsante daquelas pessoas. A proteção divina era, literal e irrefutavelmente, uma condição básica de sobrevivência. Como o Salmo 127, versículo 1, nos ensina muito bem, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A vigilância humana de Ananias, por melhor que fosse, só tinha valor porque estava submetida debaixo da soberania do grande guarda de Israel. Trazendo essa realidade histórica para nossa vivência cristã contemporânea, nós precisamos nos perguntar com muita sinceridade. Nós temos tentado defender as muralhas da nossa própria vida e travar as nossas batalhas espirituais, confiando unicamente na força do nosso braço? Ou nós já nos rendemos à verdade de que a nossa capacidade humana é insuficiente sem a intervenção divina? O que nos leva diretamente à nossa terceira sessão, a verdadeira fortaleza e a nossa segurança em Deus. Essa percepção clara de dependência nos leva ao próprio coração da teologia do Antigo Testamento sobre a proteção de Deus. É fundamental compreendermos que a verdadeira fortaleza nunca esteve nas construções de pedra, por mais altas que fossem. A força genuína é encontrada exclusiva e unicamente no Senhor dos Exércitos. O dicionário Wycliffe expõe isso com extrema clareza através do idioma original. O Antigo Testamento utiliza 3 termos hebraicos muito profundos para descrever essa proteção. O primeiro é Maos, que significa fortaleza, força, um refúgio absoluto. O segundo é Mesudá, que é traduzido como rochedo, um lugar forte e inatingível. E o terceiro é Misgab, que descreve um alto retiro, aquele local elevado de refúgio onde o inimigo não tem como alcançar. O próprio Deus assume o papel de cada uma dessas trincheiras para o seu povo. Perante o peso dessas palavras, a nossa alma deve ser examinada. Quando o inimigo lança os seus ataques espirituais sobre a nossa vida, o verdadeiro refúgio do nosso coração tem sido essa rocha inabalável de Deus, ou nós ainda estamos tentando nos esconder atrás daquelas frágeis muralhas que este mundo oferece? Passamos agora para a seção 4 da nossa lição, Fiel mais que muitos, uma verdadeira referência de caráter. Vamos retornar à figura de Ananias para observar a característica que o consolidou para sempre nas Escrituras. Neemias faz um registro notável. Ele faz questão de afirmar que Ananias era um homem fiel, mais do que muitos. Em um ambiente onde o desânimo, o cansaço e o comprometimento fácil poderiam tomar conta de todo mundo, Ananias elevou o padrão da dedicação a Deus. E existe um paralelo teológico maravilhoso aqui. Esse testemunho de fidelidade a respeito de Ananias ecoa diretamente aquele atestado que o próprio Deus deu a respeito de Jó, no capítulo 1, versículo 8 do livro dele. O Senhor declarou que não havia na terra ninguém semelhante a Jó. Tais declarações nos demonstram a raridade e o imenso valor que tem uma integridade inegociável. Ser achado fiel diante do Senhor é a maior honra que qualquer ser humano pode receber. Em uma sociedade atual como a nossa, que é constantemente abalada por escândalos, por relativismo moral, pela falta de referências sólidas, a interrogação que nos confronta é direta. Nós temos nos destacado, mediante a estrita obediência à palavra de Deus, como verdadeiros faróis de fidelidade, guiando as pessoas até Jesus? Ou nós temos nos misturado com a multidão? Chegamos à nossa quinta e penúltima sessão, a marca do ministério e a qualificação suprema para a obra. Tudo o que nós expusemos até aqui possui uma aplicação pastoral e ministerial que é de vital importância. O que, de fato, qualifica uma pessoa para o serviço no reino de Deus? Muitas vezes a visão secular prioriza o talento, a eloquência, as habilidades humanas. Contudo, a economia do reino de Deus opera de um jeito bem diferente. A qualificação suprema não é a habilidade natural, mas sim a lealdade provada. Para afirmar essa verdade, nós citamos aqui a profunda observação do bispo primaz Manuel Ferreira. Ele diz o seguinte: em todo o tempo o Senhor procura os fiéis. A fidelidade é a porta de entrada no ministério. Felizes dos que podem contar com homens e mulheres fiéis na obra de Deus. A fidelidade deve ser a principal marca do homem de Deus. Meus irmãos, essa declaração carrega uma autoridade pastoral inegável. A lealdade aos preceitos divinos é e sempre será o único critério inegociável para aqueles que desejam servir a Deus com excelência. E assim, nós chegamos ao momento da nossa conclusão e ao apelo mais profundo desta lição. Diante da santidade e da exigência rigorosa do nosso chamado, as nossas vidas atestam aquela lealdade irrestrita que o Senhor requer de nós? Nós estamos genuinamente prontos, com as vestes limpas, para sermos contados entre os homens e as mulheres fiéis que estão dispostos a reconstruir os muros morais e espirituais desta nossa atual geração? É absolutamente necessário que cada cristão busque sempre no temor do Senhor essa constância inabalável demonstrada por servos valiosos como Ananias.
Nós vamos encerrando aqui a explanação desta leitura complementar tão edificante para o nosso espírito. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Fica aqui o nosso convite formal para que acompanhe a nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós continuaremos extraindo ricas e poderosas verdades da Palavra de Deus. Um abraço e até lá!